Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos falando sobre classificação dos seres vivos. Nessa videoaula, a gente vai começar a introduzir sobre os vertebrados. Na verdade, a gente começa chamando, de cordados, subfilo dos vertebrados. Vamos lá. Características gerais. São triblásticos celomados. Então, olha só, tudo que a gente viu em todas as aulas em que a gente falou sobre os invertebrados, aqui já vai aparecer do mais evoluído para frente. Então, a gente viu os animais que eram diblásticos, triblásticos, celomados, acelomados, pseudocelomados. Então, ser triblástico, ter os 3 folhetos embrionários e ser celomado eram os mais evoluídos daqueles. Então, aqui no reino vertebrado, continua, ok? Então, mais evoluídos são triblásticos, são celomados, são deuterostômicos, coisa que apareceu apenas nos equinodermos, vai aparecer em todos os vertebrados, tá? A simetria é sempre bilateral, então você tem lá um lado igual ao outro. Pode ter segmentação ou metameria, né, que é ter o corpo segmentado, dividido em partes. Temos um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe, a presença de uma notocorda, que eu vou explicar para vocês já o que é. O tubo nervoso dorsal, a fenda branquial na faringe e a notocorda vai aparecer em pelo menos uma das fases de vida daquele indivíduo, que é a fase embrionária, né? Ah, professora, a gente tem notocorda, está falando que é o grupo dos cordados ou o grupo dos vertebrados, ou seja, nós estamos incluídos dentro deles. Sim, estamos. Nós temos fenda branquial, nós temos brânquias, isso na fase embrionária. Temos sim, tá legal? Então, o tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais da faringe ou a notocorda tem que aparecer pelo menos durante a fase embrionária, mas aparece. Classificação dos cordados. Vamos lá. A gente tem o subfilo urocordata e o subfilo cefalocordata. O urocordata e o cefalocordata, eles estão dentro dos protocordados. E temos o subfilo vertebrata. Então, o urocordata e o cefalocordata é como se eles fossem uma introdução para o grupo dos vertebratas. Nós estamos falando dos cordatas. O que significa ser cordado, né? Significa que tem um endoesqueleto interno e a formação lá de um primórdio, pelo menos, de uma coluna vertebral. E o subfilo vertebrata é o que já tem, de fato, a coluna vertebral. Tá? Dentro do subfilo vertebrata, a gente tem a classe ciclostomatas, temos a classe dos condrictes, osteíctes, que são dentro do grupo dos piscis, são os peixes, né? Os ciclostomatas, eles são agnatas, e a gente vai ver que o resto todo é gnatostomatas. Agnata sem mandíbula, gnatostomatas com mandíbula, eu vou falar muito melhor para vocês quando a gente for entrando em cada classezinha dessa aqui. A gente vai ter uma aula para falar de peixes, a gente vai ter uma aula para falar de réptil, anfíbio, ave, e aí a gente vai dando essa aprofundada para vocês. Então, olha lá, dentro dos vertebrados, então, a gente tem os piscis, que são os peixes, a classe anfíbia, a classe reptália, a classe das aves e a classe mamália. Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Então, como eu disse, esses 4 já são tetrápoda, não estão mais na classe dos piscis, estão na classe dos tetrápodas, tem pelo menos 4 membros, e todos eles, então, gnatostomatas, ou seja, tem mandíbula. Agnata não tem mandíbula. Então, essa classificação aqui vai servir de base para as nossas próximas videoaulas do curso, onde a gente vai evoluindo conforme a gente vai falando de cada classe específica. Então, ainda dentro de classificação, vamos falar um pouquinho dos protocordados. Então, de novo, eu já dei essa denominação para vocês, mas relembrando, dentro da biologia, proto é primitivo, né? Então, os cordados primitivos, os primeiros cordados. A notocorda, ela vai regredir ou ela permanece na fase adulta, ok? São exclusivamente marinhos
E como exemplo, a gente tem a assídia e o anfioxo, que eu vou mostrar já já para vocês quem são. E temos os craniados ou vertebrados, como eu mostrei para vocês. Neles, a notocorda vai se transformar em crânio e vértebras. Os marinhos, dulcícolas e terrestres, a gente tem os diferentes habitats nesses animais. E como exemplo, a garopa, o jacaré, o leão, a gente vai ser apresentados também a exemplos deles conforme a gente vai caminhando com a aula. Então, olha lá, as características exclusivas dos cordados. Então, a gente tem a presença de um tubo nervoso, você tem um cérebro e a formação, então, desse tubo nervoso na região dorsal, como eu falei para vocês. A região anterior do tubo nervoso vai se dilatar, ó, aqui aumentando, né, e vai formar o que a gente chama de encéfalo. A região posterior do tubo se alonga e forma a medula espinhal. Então, aqui, ó, mostrando para vocês, né, o cérebro, o encéfalo, né, que é essa região toda aqui, e a medula espinhal, formando lá o tubo nervoso. A região anterior, então, ó, se dilata, forma o encéfalo, como eu mostrei, e a posterior se alonga, formando a medula espinhal. Além do tubo nervoso e do encéfalo, a gente tem a notocorda, né? A notocorda ela é uma região cilíndrica e maciça, formada por células nervosas e substância gelatinosa, que tem a função de sustentação nos organismos. Nossa medula é sustentação. Temos também, como característica exclusiva dos cordados, as fendas faríngeas, como eu falei para vocês, né? Situadas bilateralmente na faringe, então dos dois lados. Nos cordados que respiram por brânquias, as fendas elas vão permanecer no adulto. Nos demais, as fendas desaparecem ainda na fase de embrião. Cauda pós-anal também é uma característica exclusiva do grupo dos cordados. Alguns permanecem, outros desaparecem com ela. Então, os protocordados são os mais primitivos. São animais de pequeno porte e todos eles são marinhos. Aqui a gente tem um exemplo para vocês aqui mostrando como que eles são bem primitivos. Né? São divididos em dois subfilos, a gente tem os cefalocordados e os urocordados ou os tunicados. Dentro dos cefalocordados, a notocorda persiste, notocorda aqui, ó, persiste durante toda a vida do animal, estendendo-se da cabeça até a cauda. São filtradores e vivem semi-enterrados na areia, aqui, ó, metade do corpo para enterrado, metade do corpo para fora. Exemplo mais famoso, o anfioxo. Já os urocordados ou os tunicados, tanto a notocorda quanto o tubo nervoso só existe na fase de larva, estando a notocorda presente apenas na região caudal, por isso que é uro, tá? Que é no finalzinho, eles são só no finalzinho cordados, só na cauda, uro de cauda. São filtradores e sésseis, vivendo fixados em rochas ou outros substratos. E aí eles vão possuir essa túnica, por isso que eles são tunicados, né? Que atuam como esqueleto desses animais. Exemplo, a assídia, que possui 8 centímetros mais ou menos. Então, aqui só para mostrar para vocês, né? A assídia, né? Os tunicados, olha só o corpo tunicado que eles têm, né? E o anfioxo, que é aquele mais esticadinho, que fica semi-enterrado na areia, ok? Agora, dentro do subfilo vertebrata ou craniata, eles possuem tecido cartilaginoso ou ósseo, então ou eles têm uma cartilagem ou eles têm um osso. Nesses animais, a notocorda é, aos poucos, substituídas pelo crânio e coluna vertebral, tem uma proteção e sustentação, ou por estruturas constituintes do endoesqueleto calcário durante a embriogênese. Então, os vertebrados, eles são divididos em 7 classes e eles vão dar temática para as nossas próximas aulas do curso. Então, a gente tem os ciclostomas, os condrictes e osteíctes, que estão dentro do grupo dos peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos,
tá? Que cada um vai ter a sua aula particular. Então, olha lá, os ciclostomas são aquáticos, animais sem mandíbulas, são os agnatos, como eu falei no início da aula com vocês. Mandíbula ou maxilas, né? Com boca circular, por isso o nome, né? Ciclostótomos, portando dentes raspadores. Olha quantos dentes esses animais têm, né? O corpo é alongado e alguns vivem presos ao corpo de outros peixes, sugando-lhes partes dos tecidos e do sangue. Portanto, eles são considerados ectoparasitas. Exemplo, lampreiras e feiticeiras. Os condrictes são peixes com esqueleto cartilaginoso. Toda vez que a gente vira em biologia, né? Isso a gente já falou numa das videoaulas onde eu falo sobre tecido cartilaginoso. Toda vez que a gente ouvir cartilagem, o prefixo é condre, né? Então, os condrictes são peixes com esqueleto cartilaginoso, do grego condro, que é cartilagem, e ictios, que é peixe. Então, exemplos de peixes cartilaginosos famosos que a gente tem: tubarão, cação, raias. E os osteíctes, ósteo, osso, né? Peixes com esqueleto ósseo, do grego ósteo, osso, e iction, peixe. Então, a gente tem o lambari, tem salmão, sardinha, bagre, painha. São alguns exemplos aí que a gente tem de peixes ósseos. Com relação aos anfíbios, são animais que vivem em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Ainda não conseguiram ganhar totalmente o ambiente terrestre. Mas nós vamos assistir na videoaula sobre os anfíbios algumas características importantes que já permitiram, né, com que eles conseguissem ali pelo menos sair da água. O adulto vive próximo ao ambiente aquático. Como exemplo, sapo, rã, perereca, salamandra. Muita gente não lembra da salamandra dentro de anfíbio, mas ela é um anfíbio, tá? Colocam muitas salamandras dentro de répteis, tem que tomar cuidado com isso. Répteis é o próximo grupo evolutivo que a gente vai estudar. São terrestres, com pele grossa e impermeável. Alguns vivem em ambientes aquáticos para alimentação. Exemplo, tartaruga, lagarto, jacaré, crocodilo, cobra. Aves, que são animais com membros anteriores transformados em asas, possuem penas, beija-flor, urubu, sabiá, pinguim, gavião. E os últimos, mais evoluídos, que são os mamíferos, animais com pelos e glândulas mamárias. Exemplo, cachorro, gato, baleia, tamanduá, morcego, peixe-boi, o próprio homem, né? Então, nas nossas próximas videoaulas, nessa videoaula eu dei muita ênfase no céfalo-cordado e no uro-cordado. Falei sobre as características gerais de cada um, modo de vida, habitat, né? E nas próximas videoaulas, então, a gente vai aprofundar no grupo dos cordados. A gente vai ter uma videoaula para cada grupo desses que eu apresentei, uma ou até mais, né? Então, a gente tem aves, mamíferos, anfíbios, e aí a gente vai mostrando evolutivamente para vocês o que foi acontecendo em cada animal, né, para a gente chegar no último clado, que é o que leva a ave e mamífero, né, para a gente ver aí evolutivamente o que foi ganhando, o que foi perdendo, o que era bom, o que era ruim, principalmente o que mais cai dentro desse tema, né, reino animal, as características que permitiram a saída para o ambiente terrestre. Então, tudo isso a gente vai ver ao longo das próximas videoaulas do curso. Galera, obrigada por mais atenção de vocês e até a próxima videoaula.